13º volume da obra. Definida a situação do mundo e a situação de todos. A luz racional iluminando todos noite e dia e noite. E assim, agora, todos começando a viver racionalmente. A vida tornando-se um primor de maravilhas, por todos estarem sendo orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, com todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos nessa vida de matéria. Todos vivendo racionalmente, com a vidência racional, vendo a luz racional e vendo tudo quanto se diz de racional. E tudo dando certo na vida de todos, por a fase ser racional, a fase do mundo racional, do mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos tinham vontade de conhecer o que estão conhecendo, o seu verdadeiro mundo de origem. Todos viviam ansiosos para que fosse definida a situação do mundo e a situação de todos. E assim, hoje, todas as soluções brilhantemente em mãos de todos, de onde vieram, para onde vão e como vão. E daí, a situação de todos, a maior satisfação de todos, por terem a definição completa de seu ser. Agora, ergue-se no coração de todos a vontade de unirem-se aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos do mundo racional. Todos ansiosos por esse brilhante contato de unirem-se aos seus irmãos, vê-los e conversar com eles. Todos hoje ansiosos para esse grande e maravilhoso encontro. Não há quem não esteja ansioso de ter esse contato do mais brilhante que pode existir. Mas, para isso, é preciso ler e reler, para se desenvolver racionalmente, nascendo em si mesmo a luz racional, para nascer em si mesmo a vidência racional. Hoje, todos felizes, porque já sabem perfeitamente que não vão mais nascer aí, nessa terra, que era considerada por todos terra de João ninguém, porque o dono nunca deu satisfação a ninguém, porque o dono, o suposto dono, nunca se apresentou a ninguém para dizer: eu sou o dono. Então, essa terra era a terra de João ninguém. Essa vida de matéria era uma vida de João ninguém, porque ninguém sabia quem fez tudo isso. Hoje, todos sabendo que tudo isso foi consequência de seus próprios habitantes, e como começaram os primeiros passos para acabarem assim como são, desconhecidos por completo de sua origem, do que se passou e as transformações que fizeram. E assim, vivendo aí e tendo essa terra como terra de João ninguém. Hoje, todos sabendo por que aí nasciam e não sabiam, e o porquê não vão nascer mais, porque hoje conhecem com base e com lógica toda a formação desse barco sem rumo, que era aí a terra de João ninguém. A vida de João ninguém nunca veio dar satisfação aí a ninguém e dizer: fui eu quem fiz vocês, fui eu quem fez o mundo. Por não existir esse João ninguém, é que ninguém nunca aí veio dar satisfação. O mundo é consequência de seus próprios habitantes, e por isso aí estão com a livre e espontânea vontade, regente da forma que bem lhes parece, e com o livre arbítrio da expansão de todas as vontades, ruins e boas. Hoje,
todos sabendo o porquê de todo esse sacramento, de todo esse consagramento, de todo esse aleijão de viver à procura de perfeição a vida inteira, e a perfeição sempre por encontrar. A vida chegou num prelúdio tal que todos não sabiam mais o que fazer para a harmonia e a harmonização, nunca conseguindo semelhante, por a deformação ser um ser em decomposição. Então, não podia haver harmonia, porque hoje é um jeito, amanhã é outro, e depois é outro. Sempre mudando, sempre desarmonizando. O harmonizar fica só na vontade. Vamos endireitar e tudo sempre torto. Vamos endireitar e sempre tudo pior. Vamos endireitar e tudo sempre piorando. Pensavam em harmonizar, mas não podiam, porque a fórmula é deformada, e sempre desarmonizando, desarmonizava. E assim chegaram no auge, no ponto máximo do desespero, e por isso a vida passou a não valer nada. Os objetos materiais com mais valor do que a vida, devido ao ponto de desequilíbrio e desespero que chegaram de dar mais valor aos objetos materiais do que à vida. A matéria suplantou o valor da vida. A vida tornou-se um objeto sem valor, ao passo que devia ser ao contrário. E por isso estão aí as guerras, as brigas, as monstruosidades, as hecatombes, os desastres. A vida com valor em segundo plano e os valores materiais em primeiro plano, e deveria ser ao contrário. Na coisa mais insignificante, devoram-se uns aos outros. A mentalidade do bicho, a mentalidade do selvagem. Por nada, devoram-se uns aos outros. E assim, sofre o justo pelo pecador, o mais fraco sempre perdendo e o mais forte sempre ganhando, na categoria de animal racional. Agora, na categoria de aparelho racional, mudando o jogo da vida, porque na categoria de animal racional, a inconsciência sempre prevaleceu, e na categoria de aparelho racional, a consciência verdadeira racional. Então, o equilíbrio racional é o que todos necessitam. São duas categorias bem diferentes, a de animal racional e a de aparelho racional. Como animal, vivendo mal, sofrendo sempre, e como aparelho racional, livre do mal para sempre. São duas categorias completamente diferentes. Na categoria de animal racional, tinham que viver mal com a multiplicação do mal e a multiplicação das ruínas, devido ao desequilíbrio, devido serem inconscientes. O inconsciente é um doente que vive variando sempre. E quem varia não regula. E quem não regula é louco. Por isso, uma infinidade de loucuras. Já a categoria de aparelho racional é a categoria consciente, equilibrada racionalmente, recebendo todas as orientações do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para o seu verdadeiro equilíbrio. Então, agora, todos estão nesta fase, a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase do equilíbrio de todos, racionalmente, a fase mais brilhante da vida da matéria. Agora, a fase que se acabou, de animal racional, era a fase das monstruosidades, a fase horrorosa, tenebrosa, a fase do desespero, da multiplicação de ruínas de todos. Na categoria de animal racional, sim. O que é que o animal sabe? Somente sofrer, porque o animal não sabe porque ele é um animal. E não sabendo o porquê ele é um animal, ele não sabe o porquê de coisa nenhuma, de coisa alguma. Então,
a quem não sabe o que é que acontece, padece e sofre. E assim era a categoria de animal racional. O animal não sabe o porquê ele é animal, porque o animal não sabe o porquê de sua origem. O animal não conhece a sua origem, não sabe de onde se originou, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, o que é que acontecia com o animal? Vivia mal, sofrendo sempre. Por não saber, o animal nunca estava satisfeito com coisa alguma. Aparenta estar. O animal, por ser animal, é um ser insatisfeito e por isso insaciável, porque nunca está satisfeito. Por ser animal, reina o desequilíbrio. Agora, como aparelho racional, tudo de bom racionalmente se multiplicando, o bem racional, por serem conscientes, por estarem sob a luz do mundo racional, por estarem ligados ao mundo racional, ao seu verdadeiro natural. Então, vindo todas as orientações precisas para o equilíbrio racional, como animal, ligados à luz racional, o elétrico e o magnético, tinham que viver mal e aparentando muito bem. E assim, a razão do mundo são os seus próprios habitantes. E por isso, aí estão pintando à vontade, construindo para fazer um mundo ainda melhor. Começaram assim, e aí continuam no mesmo propósito de irem para melhor. Todos só pensando em melhoras e vendo tudo ao contrário, o progresso da degeneração imperando, e tudo de uma forma completamente inconsciente. Começaram assim e continuam assim. Então, a razão do mundo são os seus habitantes que entraram numa parte que não estava pronta para entrar em progresso, e aí, progredindo por conta própria, como até hoje, todos a progredirem por conta própria, e são os mesmos, de uma forma diferente. Hoje, na guisa da reformulação racional, todos na órbita racional, navegando para o seu verdadeiro mundo de origem, todos brilhando racionalmente, por serem seres de um produto de deformação, e assim ficaram, sem condição de ao menos saberem o que são, devido à deformação. Um ser deformado, sem saber o porquê é deformado. Hoje, todos sabendo a causa e a origem desse ser deformado, que é essa deformação racional. Não podia de maneira alguma a solução partir de um deformado, que desconhecia a sua condição de deformado, e por desconhecer a condição de deformado, não podia partir de si a solução real, por não saber qual era a solução real. Hoje, estão sabendo qual a solução real. É voltarem todos ao mundo racional, o mundo de origem do racional que se deformou em matéria, pelo conhecimento que todos já possuem, que é de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Está aí externada a causa e a origem dessa deformação racional. Então, agora, com a lapidação feita pelo conhecimento racional, vão adquirir a condição de racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem, o mundo racional. E pelo conhecimento e desenvolvimento racional, pelo conhecimento racional, nasce no aparelho racional, que é a pessoa, a vidência racional. Aí, vendo tudo quanto é de racional, se completando racionalmente pelo que vê, pelo contato e pelas palestras necessárias com seus irmãos racionais, puros, limpos e perfeitos. Hoje, todos venerando o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de puros, limpos e perfeitos, e todos
a bem dizer, ansiosos para que chegue o término dessa carcaça de matéria, para não mais habitarem em um mundo que não é o seu, perdendo tempo com esse progresso do nada. O progresso de matéria que não adianta nada, porque tudo acaba em nada. Então, visto as consequências serem zero, nada, o que adianta viver nesse nada? Nada. Vida de nada, à procura do nada e terminando tudo em nada, por não serem pertencentes desse nada. O mundo do nada, o mundo da matéria, porque ninguém aí tem nada, por não serem daí. Então, o que adianta viver desse jeito, horrivelmente, lutando pelo nada, para tudo terminar em nada? Então, a luta deva ser procurar não voltar mais nesse nada, que não adianta nada, lendo e relendo, para se desenvolver racionalmente e brilhar com esses aninhos de vida racionalmente. Saber com certeza, com base e com lógica, profundamente, que a semente que é o corpo fluídico racional deformado, que é a causa desse feito, desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, a luz racional já o levou para o mundo racional. Então, vivendo aí na matéria, nessa vida do nada, mas não pertencendo mais à matéria, à vida do nada, porque a semente, que foi a causa do micróbio para a formação desse corpo em matéria, não está mais aí dentro do calor. A luz racional já o levou para o mundo de origem, o mundo racional, para verem que agora chegou a solução desse encanto, a solução dessa vida de matéria, a solução desse mundo, que para todos era um mistério. Hoje, aí, desvendados todos os mistérios, e todos rindo de contentes e de alegria, por terem a sua situação divulgada e definida, e dizendo: não somos deste mundo de matéria, não pertencemos a este mundo de matéria. Viemos parar aqui, neste nada, por nos deformarmos em nada. Não sabíamos nada, porque o nada não sabe porque ele é nada. Senão, ele deixaria de ser nada. O nada não sabe porque ele é nada. Era o que se dava com o animal racional. Não sabia o porquê ele era nada, feito do nada. Não sabia o porquê. Não sabia porque ele era um animal. Não sabia porquê. Não sabia porque vivia sofrendo e penando. Não sabia porquê. Não sabia porque morria e para onde ia. Não sabia porquê. Então, todos esses mistérios aí esclarecidos com base e com lógica, a realidade profunda do ser e dos seres, a origem, a formação que deu origem a essa deformação. Enfim, todos esclarecidos racionalmente da situação definida do seu ser e do mundo de matéria, o mundo do nada, que ninguém sabia o porquê desse nada. Não sabendo o porquê desse nada, o que é que sabia? Nada. O que é que sabia a respeito de si mesmo? Nada. O que é que sabia a respeito do mundo em que vivem? Nada. Então, o que adiantava essa vida de matéria? Nada. E assim, vejam quanto tempo perdido por não saberem o porquê desse nada. E por isso, tudo gera, tudo nasce, cresce e refloresce, morre, desaparece, vira nada. Tudo é novo e tudo fica velho e se acaba, vira nada. Começou do nada e acaba em nada. Viviam alimentando esse nada e sofrendo as consequências por não saberem o porquê desse nada.
Por serem seres do nada, é que viviam inconscientemente. A inconsciência é que fazia desse nada um tudo aparente, por serem inconscientes. Então, julgavam que o nada fosse um tudo, e o tudo acabando em nada. Vivendo inconscientes dessa maneira, por serem doentes, variando desse jeito, é que não davam conta da situação em que estavam envolvidos. Envolvidos pelo nada, julgando e pensando que o nada tudo fosse, e vendo o tudo acabar em nada. Por viverem inconscientes, é que admitiam pela inconsciência toda essa mentira como se fosse verdade, admitindo a mentira como se fosse a realidade, porque o nada é uma mentira. Qual é o valor do nada? Nada. E quem dá valor ao nada, quem pensa que o nada tudo é, está mentindo, está se iludindo, está se traindo, está completamente um louco com aparência de bom, completamente desregulado por ser inconsciente. Quem vive variando é um desregulado, pensa que é bom, por pensar que o ser bom é uma coisa e ser bom é outra. Se fossem bons, não eram de matéria. Se fossem bons, não eram produtos do nada. Se fossem bons, não terminavam em nada, não acabariam em nada. Se fossem bons, não sofriam. Se fossem bons, não morriam. Por ver como quem vive variando pensa que está certo. Mas pensar que está certo é uma coisa, e ser certo é outra. Se fossem certos, não eram deformados, cheios de defeitos. Se fossem certos, não sofriam. Portanto, vejam que a inconsciência dominou todos, de uma tal maneira que fizeram da inconsciência a consciência. Então, falam em consciência como coisa que ela existisse na matéria, como coisa que ela existisse no nada. A consciência do nada não vale nada, porque não é a consciência verdadeira. Vejam que fizeram da mentira a verdade, e é por isso que a vida do nada se tornou uma vida pavorosa, uma vida de sofrimento, de tormentos, de desespero, de desequilíbrio e de tudo de ruim. Por não conhecerem o porquê desse nada, e fazendo do nada, por serem inconscientes, um tudo como se fosse verdadeiro, e vendo que tudo é aparência só. Então, traídos pelas aparências, traídos pelas falsas verdades. O que é que existe de verdade na matéria? Coisa nenhuma, ou coisa alguma, por ser produto do nada. E por isso tudo termina em nada, por não serem pertences aí desse nada. Então, não estão vendo que tudo é aparência só? Então, não estão vendo que tudo é ilusão? Iludidos com a vida, iludidos consigo mesmos, não estão vendo que tudo é fantasia? Não estão vendo que nada de realidade existe e por isso tudo se acaba? Então, como falam em verdade se ela não existe dentro de uma deformação de matéria? Basta serem seres deformados para serem seres em decomposição, por estarem fora do seu lugar verdadeiro, e por serem seres em decomposição, estão em ruínas, e por isso são sofredores. Por estarem em ruínas, é que tudo se acaba, por tudo ser mentira. Se tudo fosse verdade, por ser verdadeiro não se acabaria. Por ser mentira, é que tudo se acaba. Estás aí, com vida, uma vida de mentira. De repente perdes a vida. De repente acabou-se a vida, por ser uma vida de mentira. Se fosse verdadeira, não se acabaria. Então, tudo é mentira, uma vida de mentira. Agora, quiseram fazer dessa mentira a verdade.
Quiseram fazer da mentira a verdade, sem poderem fazer. Quiseram fazer, sem poderem fazer. E por não poderem fazer, estão todos aí vivendo de quê? De aparências, aparentando o que não são. Então, para verem que é por isso que existe a multiplicação do embrutecimento, do estrangulamento e do sofrimento, por tudo ser mentira. O nada não é verdadeiro, e por isso é nada. Agora, do nada surgiu esse tudo aparente. Vai pensar e julgar que esse tudo é verdadeiro? Está se iludindo. Daqui a um bocado, desapareceu, acabou-se, volta ao que era. O que era? Nada. Então, vejam a decomposição da vida. Adotaram um embusteirismo desses, tão grosseiro, que ninguém vê, ninguém aguenta ver, e por isso todos sofrem, cada qual de sua maneira, do seu jeito, de sua forma. Uns mais, outros menos, outros demais, e outros que não resistem mais, por adotarem o embuste como se fosse verdade. Não há quem não sofra. O maior brilhante da vida de todos é o sofrimento. Todos aborrecidos, contrariados, fingindo de alegres, fingindo de contentes, vivendo horrivelmente dessa maneira por quererem fazer a mentira passar por verdade, sem poderem, e por isso tudo se acaba. Criaram esse embusteirismo grosseiro, e por ser grosseiro está aí o tormento, o sofrimento, o desespero, o descontentamento, enfim, tudo de ruim. E por isso não há quem não sofra. Assim, sempre foi a vida do nada. Agora libertos, com o conhecimento racional, todos glorificados pelo conhecimento do seu verdadeiro mundo racional. Todos vivendo racionalmente, lembrando da vida do nada e dizendo: é verdade, vivíamos todos enganados, pensando que a vida fosse essa mesma, e quando acaba, a nossa inconsciência nos traiu, a nossa inconsciência, que nós chamamos de consciência. Hoje é que estamos vendo que ninguém nunca teve consciência e nem podia ter. Um imperfeito cheio de defeitos, feito de lama, sem saber porquê, porque matéria é lama, sem saber porquê. Como é que podiam ter consciência? Seres que não sabiam como foram feitos, que não tínhamos o saber verdadeiro da nossa existência. Como é que podíamos ter consciência? Fazíamos a inconsciência como se fosse consciência, e vendo o fracasso de tudo. Hoje, como aparelhos racionais, conhecemos a inconsciência da vida da matéria e a consciência verdadeira, que é a consciência racional, a consciência da verdade. Já viu o bicho animal ter consciência? O animal não regula, é um livre pensador, e por isso é variante. Mas fizeram da mentira a verdade. Hoje, todos dentro do seu verdadeiro mundo de origem, sabendo o que foram, o que são, o porquê que assim são, e todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A luz racional iluminando todos, noite e dia, dia e noite, para que todos sejam lapidados racionalmente o mais breve possível. Então, a luz racional, lumiando noite e dia, para a lapidação de todos, para que todos fiquem lapidados racionalmente com brevidade, para que o equilíbrio racional domine todos racionalmente, para uma junção fraternal racional dos aparelhos racionais. Com o amadurecimento, pelo conhecimento racional, pelo desenvolvimento racional, pela persistência da leitura, nascendo em todos
a vidência racional, e todos vendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, todos deslumbrados por verem tudo quanto é racional, verem os seus irmãos, se entenderem com eles, conversarem com eles, dialogarem com eles, serem orientados por eles, todos brilhando racionalmente, e a vida aí na Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional, vivendo todos como nunca viveram, como nunca puderam imaginar, como nunca puderam viver. Todos em paz, todos tranquilos, todos conscientes racionalmente, tudo dando certo na vida de todos, a união fraternal entre todos universalmente, e todos vivendo racionalmente, por estarem sendo orientados racionalmente. Então, aí a Terra, a vida terrena, se tornando um verdadeiro paraíso, acabando-se as guerras, as brigas, os queixumes, enfim, tudo de ruim. Porque tudo de ruim permanecia por estarem na categoria de animal racional. Mas agora, já desde muito, entrou a fase racional, e todos sendo lapidados racionalmente, todos chegando a um ponto de entendimento e compreensão racional universalmente. A vida se prolongando devido ao tratamento racional, o tratamento puro, limpo e perfeito por ser racional. Vejam que grandiosidade angelical! O ponto máximo da vida terrena racional, o ponto do encontro com o mundo racional, do encontro com seus irmãos habitantes do mundo racional, de que há muito estão com saudades, há muito deixaram o seu verdadeiro mundo para entrarem em um pedaço que não estava pronto para entrar em progresso, e daí, progredindo por conta própria, chegaram ao ponto que chegaram, nesse passeio cheio de infortúnios, nesse passeio material. Hoje, todos em contato com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, todos aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e todos vivendo racionalmente, por receberem todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, e tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Vejam o ponto grandioso que chegaram ou que chegou ao conhecimento de todos. Todos hoje em festa, festas e mais festas, alegrias universal, por todos saberem que já estão dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sabendo com certeza, com base, com lógica e com uma infinidade de comprovações de que não nascerão mais nessa vida de matéria, porque a semente, que é a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, já está há muito no seu verdadeiro mundo de origem. E assim, a alegria e o entusiasmo de todos é tão grande que não saberão se expressar de tanta satisfação. Todos emocionados por verem a luz racional, todos vivendo racionalmente, e assim conscientemente, nascendo em todos um pensamento só, o pensamento racional, prevalecendo somente a luz de sua verdadeira origem no aparelho racional. Então, um pensamento só, o equilíbrio racional. Se fossem dois pensamentos, como no elétrico e magnético, estariam desequilibrados. Mas é um pensamento só, o pensamento racional, a orientação racional, e todos com um pensamento só, por estarem sob o domínio do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, cessando por completo
todos os males da vida e todos os males do corpo, e todos vivendo racionalmente para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos com a vidência racional, todos equilibrados racionalmente, por ser um pensamento só. Então, não há desequilíbrio. O desequilíbrio é quando estavam na categoria de animal racional, sob os dois fluidos negativos, o elétrico e o magnético. Então, eram dois pensamentos. É o que fazia todos viverem desequilibrados. Vejam que prevalece a origem. A origem é que governa, e não a causa da origem. A causa é a matéria. Então, prevalece a origem, e em primeiro lugar, e em segundo lugar, a causa, que é a matéria. Prevalece a luz racional, a luz verdadeira de sua origem, o domínio sadio, poderosíssimo da sua origem. Então, um pensamento racional, e daí o equilíbrio verdadeiro de todos, a felicidade verdadeira. Agora vejam que mudança! Do desequilíbrio do elétrico e magnético para o equilíbrio racional. Que mudança! Do inconsciente do elétrico e magnético para o consciente racional. E assim, todos alegres, felizes e contentes para o resto da vida. A paz brilhando entre todos para o resto da vida. Está aí a racionalização. Só podia partir do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A racionalização só podia ser feita pelo mundo racional, como está aí, feita para que todos voltem, como já voltaram, ao seu verdadeiro mundo de origem. Já voltaram porque a causa desse corpo de matéria já está no mundo de origem, o mundo racional. Está aí a racionalização que sempre foi falada e nunca posta em prática, porque desconheciam a origem do ser racional. Agora conhecem a racionalização. Só podia ser feita pelo conhecimento racional, pelo conhecimento do mundo racional. Hoje, todos emocionados, alegres e contentes, por saberem que aí não nascerão mais, que chegou o término da vida da matéria, que chegou o término desse mundo tão naturalmente. A vida de ontem foi uma coisa, e a vida de hoje é outra coisa tão diferente. A vida de ontem era de animal racional, e a vida de hoje é de aparelho racional. Na vida de ontem, viviam sob o domínio dos dois fluidos monstros, o elétrico e magnético, causadores do desequilíbrio de todos. E hoje vivem sob a luz racional, o equilíbrio perfeito de todos. Então, tem que reler, quanto mais vezes melhor, para se desenvolver racionalmente e desenvolverem o progresso racional, e não o progresso do mal, o progresso material, o progresso do nada, o progresso inconsciente, o progresso do desequilíbrio, do sofrimento permanente e da multiplicação dos mesmos. Hoje, todos brilhando, mas brilhando mesmo racionalmente, e racionalmente, todos vivendo, tendo prazer de viver, ao passo que, como animal racional, não tinham prazer de viver, porque sofriam demais, e racionalmente, todos com muito prazer de viver. Vejam quantas modificações, quantas fases já passaram e estão agora na última fase da vida da matéria, a última fase do mundo, o fim de tudo e o fim de todos. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Ninguém estava mais aguentando a vida da matéria, a vida do mal. Já estava insuportável demais o descontentamento geral entre todos, o desequilíbrio geral entre todos.
uns contra os outros. Que tristeza, que paixão viver como viviam, na categoria de animal, sofrendo a vida inteira sem saber por quê, vivendo como um animal sem saber por que o seu ser é um ser tão deprimente, no elétrico e magnético, na categoria de animal racional. Viviam porque tinham vida, mas não que tivessem prazer de viver. Era tudo contra o animal, até a própria natureza revoltada com o ser animal, e por isso castigava demais, com doenças, epidemias, maus tratos de todas as formas, tufões, furacões, enchentes, calor demais, frio demais, um degredo infernal na categoria de animal racional. Hoje, tudo tão diferente, todos brilhando para sempre, e para sempre racionalmente, todos brilhando com a eternidade e todos contentes racionalmente. O mundo chegou no seu ponto alcandorado, no clímax máximo de supremacia racional, porque chegaram onde tinham que chegar, no seu verdadeiro mundo de origem, no seu verdadeiro lugar, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Isto é um comentário da posição racional, uma espécie de repetição em escala um pouco diferente, para boa interpretação dos confusos mais exigentes. Então, para os confusos mais exigentes, a necessidade desta observação, de todo este conteúdo observador, para o mais renitente confuso, para derreter de uma vez para sempre as confusões dos confusos sem limites. É preciso chegar a este ponto de observação para a boa e sã ilustração dos que precisam desse modo de repetição, para aparelhar melhor os irregulares, os confusos que perdem tempo em fazer confusões onde não existe em que fazer confusões. Mas, aos confusos, tem que dar sempre um desconto, por serem uns doentes, que estão variando com o remédio nas mãos, porque os confusos são sempre maus e péssimos interpretadores, custando sempre a interpretar uma coisa que está tão clara e divinalmente esclarecida. Os confusos têm sempre a mania de querer saber mais do que todos, são doentes e têm a mania de sabichões. Então, esses, assim, têm opinião formada a seu modo, à sua maneira, a seu jeito, a sua forma cheia de contradições. Mas, com o tempo, os confusos deixarão de ser confusos, porque a confusão é de quem não sabe, é de quem não conhece. O confuso pensa sempre que conhece e que sabe. Tudo isto por ser um animal. O confuso ainda está na categoria de animal. Então, o confuso se apega em dogmas científicos e se baseia no nada, como coisa que o nada fosse alguma coisa. Todo o confuso é materialista, quer pegar as coisas, quer apalpar, quer ver, e fica com esses 7 sentidos de animal, até que termine os 7 sentidos de animal e passe a sentir as coisas como um racional. Então, depois que passa a sentir as coisas como um racional, aí deixa de ser confuso. Mas até aí, o confuso quebra muito a cabeça, porque o confuso gosta de aprender tudo depressa. Não sendo depressa, não serve. O confuso esquece a lei natural das coisas. Tudo primeiro gera, nasce, cresce, refloresce e depois desaparece. Para tudo isto, é preciso tempo, e o confuso não põe as coisas nos seus lugares, não dando tempo, porque tudo é preciso tempo. Então, fica marcando o passo com o seu jeitão de sonhador, até que com o tempo desembuche, termina os sonhos e cai na realidade sadia racional. Então,
para o confuso é preciso uma preparação de extermínio da confusão de si mesmo, e por isso estão aí estas repetições para libertar esses doentes, curar esses doentes, que têm manias de sabichões das trevas, enterrados aí nesse buraco, com esse corpo de lama, sem saberem o porquê desse buraco, que é o mundo, e sem saberem por que tem um corpo de lama. Mas o confuso nunca gosta de começar pela raiz, para conhecer o conteúdo. O confuso gosta sempre de pegar pelas folhas, e quem se pega pelas folhas não sabe o que diz, nem o que faz, porque tem que começar pela raiz, para saber como formou, gerou o arvoredo, como ele cresceu, como ele engrossou, quanto tempo levou, como ele refloresceu, quanto tempo levou, e como ele desapareceu, e quanto tempo levou. Para tudo e para todos há remédio, e o remédio está aí em mãos de todos, para a cura dessa infinidade de enfermos, que sempre pensaram ser aquilo que não são, e por isso, vivendo de aparência, por desconhecerem o que são, porque a confusão é natural do animal. Depois que passa a aparelho racional, então acabou a confusão. E assim, o mundo racional e todos em festa, pela mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, em festa por todos os cantos, por todos os lados, em louvor ao racional superior, pelo conhecimento verdadeiro de origem de todos, e a volta de todos ao seu verdadeiro lugar de origem. Todos brilhando racionalmente para o resto da vida, e todos se entendendo com seus irmãos, por estarem aparelhados com o seu mundo verdadeiro, mundo de origem. A origem é racional, e todos dentro do seu mundo verdadeiro. Todos vivendo racionalmente, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, e o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, por todos serem orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro de origem de todos. Isto já era esperado há muito, por muitos que sabiam que um dia o mundo ia ter a sua situação definida e resolvida racionalmente. Está aí resolvida a situação de todos, que viviam agonizando em um mundo sem saber porquê. Ninguém sabia o porquê do mundo e o porquê de sua existência, habitando nesse mundo. Viviam todos cercados de grandes mistérios, cercados de grandes enigmas, e não saíam daí de dentro do elétrico e magnético, vivendo de experiência a vida toda, de planos e de imaginações variantes, de imaginações variantes, de imaginações desequilibradas. Por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra, e assim sucessivamente, sempre em modificações de tudo, para ver se um dia encontravam o certo. E o certo do elétrico e magnético era sempre aquele certo, o certo aparente. O certo que, por ser o certo aparente, hoje é certo assim, amanhã já não é. Hoje está certo assim, desta maneira, e amanhã já não está certo assim. O certo já é diferente. Então, viviam a vida inteira à procura do certo, e sempre todos por acertar. Hoje é bom assim, é certo assim, e amanhã já não é. O certo é outro, o bom é outro. Hoje está bem assim, está bom assim, e amanhã já não é. O certo já é outro. E assim, a vida inteira à procura de acertar, e o acertar sempre por acertar. Os desacertos a se multiplicarem, e tudo sempre de ruim se multiplicando. As ruínas em multiplicações, e todos à procura do certo.
Hoje é certo assim, amanhã já não é. E assim é tudo por tudo. Hoje chegou em mãos de todos o verdadeiro certo, de onde vieram, para onde vão e como vão. A origem de todos, a base verdadeira, que é o mundo racional. A lógica verdadeira, que é o conhecimento racional. Então, agora sim, encontraram o seu verdadeiro mundo de origem, encontraram a sua origem, encontraram o mundo racional, o seu verdadeiro mundo de onde saíram, e por isso eram animais racionais. Depois, passaram para aparelho racional, como hoje são aparelhos racionais. E assim, todos aparelhados com o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e dizendo: é verdade, até que enfim chegou o que muitos esperavam e que outros não esperavam. A vida de todos, hoje, abrilhantada racionalmente, e todos vivendo equilibrados eternamente. A vida da Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional, e aí havendo prazer de todos em viver, porque sabem o porquê estão vivendo, sabem de onde vieram, sabem para onde vão e como já foram. Já foram como? A causa desse corpo, a semente desse corpo, já foi levada para o mundo racional. Já não são mais pertences da terra, porque a causa desse corpo já está no mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Então, prevalece a origem de todos. A origem é racional. Prevalece a origem racional, e não a matéria. A matéria é daí de baixo, do chão, e a origem é daqui de cima, racional, do mundo racional. Então prevalece a origem. A origem é quem manda, e não a suposta origem, que é a matéria. Vejam que agora estão com a felicidade completa, a felicidade racional, e a vida de todos, tão linda, tão bonita, tão perfeita, por ser equilibrada racionalmente. Há grande prazer de viver, porque estão vivendo orientados racionalmente. E assim, vindo o prolongamento dos anos de vida, por estarem desligados do corpo, a parte animal, que é e era a parte que fazia mal ao corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética.